A vida que você quer não nasce pronta. Ela é construída a partir das escolhas que você tem coragem de fazer. Oi, amiga, bem-vindo ao nosso cantinho. Meu Deus, eu não acredito que eu estou gravando um podcast, que eu estou lançando um podcast. É muito doido isso pra mim, porque mesmo enquanto criadora de conteúdo há quase 3 anos, majoritariamente no Instagram, eu nunca imaginei que eu fosse criar um podcast. Podcast, pra mim, quando eu falo, parece uma coisa de adulto, assim, sabe? Eu me sinto uma mera adolescente entendendo ainda uma coisa ou outra sobre a vida, e que ainda estou, de fato. Mas por muito tempo, assim, ficou me vindo na cabeça esse negócio de criar um podcast, de seguidoras que falam comigo lá no Instagram falando: Meu, quero te ouvir mais, quero poder aprofundar. O Instagram é muito superficial. E me batia uma. Era mais do que insegurança, era um lugar de tipo. Eu não tenho tanta coisa assim pra falar, ou quem sou eu pra construir um podcast, justamente por um lugar de muita insegurança, um pouco de falta de autoestima, talvez, enfim, várias coisas que entram na nossa cabeça. Eu estava já há alguns dias sendo atravessada por essa ideia de fazer o podcast, mas eu pegava e colocava num cantinho aqui da minha cabeça e ignorava e falava: não, não é a hora, porque eu tô com muita coisa, e porque pra eu fazer um podcast tem que ser perfeito, e eu vou ter que roteirizar, e eu vou ter que. Colocando todos os obstáculos possíveis e imagináveis que tenho certeza que você passa por isso também. A gente vai colocando na nossa cabeça quando a gente não está com coragem pra fazer alguma coisa. E aí, tava jogando isso de escanteio. Um belo dia, eu postei um Reels que falava assim: quantos anos você tinha quando você descobriu que não vem nenhum cavaleiro no cavalo branco te salvar, né? Que é você por você mesma. E aí uma mulher, uma seguidora respondeu, ela comentou assim no Reels, tenho, sei lá, 40 anos e infelizmente descobri tarde, descobri só agora. E aí eu peguei e respondi assim pra ela: não existe isso de tarde. O melhor momento é sempre o agora. E cara, na hora que eu falei isso, esse o melhor momento é sempre o agora, foi pra mim, assim, foi tipo, me veio o podcast na hora e eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e eu vou começar. E com o passar do tempo eu vou ficando boa nisso e vou aprendendo, assim como tudo na vida. Então, cá estamos. Esse podcast chama-se Amiga na Boa, porque eu falo muito isso, eu acho que esse na boa é meio que uma gíria da nossa geração de millennials ou de mulheres 27, 30, 35 anos, que hoje eu, semana que vem, faço 31 anos, inclusive, então acho que é uma forma que a gente se comunica. E é engraçado porque tem várias variações desse amiga na boa, né? Tem tipo, amiga, na boa, que é aquele, pô, fala sério, né? Ou quando você quer mandar uma real pra uma amiga, amiga, na boa. Então, e posso ficar fazendo várias variações aqui, como eu tenho certeza que já vieram várias na sua cabeça também. Mas a vibe desse podcast, antes de eu começar a aprofundar um pouco sobre o que que ele é, em termos de vibe mesmo, é isso aqui, amigas. Eu tô tomando um vinho, eu abri um vinho. Nem sempre eu vou conseguir gravar um vinho, porque senão eu vou me tornar alcoólatra, né? Vou virar uma alcoólatra pra gravar. Mas a vibe é essa, porque muitas conversas que eu tive, ou nos meus close friends, com as meninas, ou vídeos um pouco mais longos, eu já tinha ouvido muito isso de, nossa, Carol, parece que eu tô sentada num sofá com você tomando um vinho e a gente tá conversando sobre a vida. E é exatamente isso que eu quero que esse espaço seja. Eu quero que esse podcast te acompanhe em momentos importantes, em momentos especiais, em momentos de solitude, principalmente, que é algo que eu vou trazer muito aqui sobre esse lance de estar sozinha e passar a ter prazer na própria companhia. Então, desde já, bem-vinda e muito obrigada por estar me presenteando com esse significado que é, Carol, o que você tem pra dizer importa, porque isso pra mim é uma das coisas mais incríveis que alguém pode me dar na vida, sabe? A escuta. Então, entrando um pouco mais aqui no que eu pensei, qual foi o conceito que eu elaborei por trás desse podcast, até no nome ser uma coisa mais informal. Se você me acompanha, provavelmente você tá chegando aqui, já me acompanha, já me conheceu nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que são os dois canais que eu posto mais. Você já deve ter percebido pelos posts que eu já fiz
que eu sou uma pessoa bem livro aberto, assim. Eu conto muito as minhas histórias sem problema nenhum, porque eu acredito que tudo que a gente passou constrói quem a gente é, construiu e continua construindo quem a gente é. Então eu quis, nesse espaço, poder abrir um pouco mais das histórias que eu já vivi, mas não simplesmente para contar histórias, mas para compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi, que eu fui aprendendo, que eu ainda aprendo com as minhas vivências enquanto uma mulher adulta, de 30 anos, que fez uma transição de carreira, que saiu de casa, que foi viajar, enfim, e todas as outras coisas que fazem eu ser quem eu sou e que muito provavelmente vocês compartilham de várias características. Tudo que eu tenho aprendido com todas essas histórias. Então é meio que um diário, né? Um vlog pessoal para eu poder contar as histórias, mas essas histórias elas servem como plano de fundo e como contextualização pra gente poder trocar aqui sobre o que a gente tem aprendido sobre essa vida muito louca que é a vida de uma mulher no Brasil, no mundo, hoje em dia. Esse podcast não é pra falar sobre como chegar em algum lugar, sobre parâmetros de sucesso, sobre eu querendo ocupar um lugar de atingir uma vida incrível e agora eu vou te ensinar a fazer o mesmo. Deus me livre, inclusive, quem sou eu pra fazer uma coisa dessa? Mas eu fiquei pensando, porque eu passei por um processo bem complexo, assim, de tomar coragem pra fazer o podcast, porque eu tive que enfrentar muitas sombras minhas e também muitas questões de, como eu falei, insegurança e baixa autoestima. Então eu fiquei remoendo aqui, né, dentro de mim. Cara, eu sou referência no quê? O que eu posso falar, né, que eu fiz, que eu realmente cheguei lá, o que eu conquistei, não sei o quê, que eu sou autoridade pra falar para mulheres, para conversar com mulheres e ocupar esse lugar de ter essa pretensão de me colocar num lugar de destaque para falar sobre as coisas para outras pessoas. E aí eu fui analisando, assim, eu joguei, abri como se fossem cartas, assim, numa mesa, isso simbolicamente falando, e olhei, assim, todos os campos da vida, né? Eu olhei relacionamentos, o meu histórico com relacionamentos, com amizades, com carreira, com família, com espiritualidade, com todos esses campos. E aí eu fiquei olhando pra minha história em cada um deles, e aí o que eu percebi? Que é o ponto comum entre todas essas áreas e que de fato é uma coisa pelas quais eu ouço realmente muitas mulheres me dando esse reconhecimento. Talvez você esteja pensando, ah, Carol, é óbvio que é coragem. Obrigada. É coragem, eu me considero sim uma mulher corajosa, mas mais do que isso, eu acredito que eu desvendei a fórmula, se é que eu posso falar isso, de viver uma vida se apropriando dela, tomando as próprias rédeas da própria vida e entendendo que a nossa vida é construída a partir das nossas escolhas. É muito sobre autorresponsabilização que eu quero falar aqui com vocês. Porque tem muitas histórias na minha vida que são histórias, meu Deus do céu, cabulosas, de coisas que eu queria ou esperava que acontecesse e deram errado, enfim. Então, justamente como eu falei agora há pouco, não é porque eu cheguei em vários lugares de sucesso na minha vida e aí tô aqui pra falar pra vocês como fazer o mesmo. Não. É sobre o que eu fiz da minha vida depois que tantas coisas fizeram errado, como é que eu lidei com a imagem que eu tinha sobre mim, por exemplo, todas as vezes que eu falhei. Quero remontar um pouco, quero dar alguns passos pra trás com você aqui e falar sobre a minha bagagem, né? Então, durante a minha vida, desde que eu era pequena, quando eu tava assim no quinto, sexto, sétimo ano ainda do fundamental, e aí até o colegial, eu tive uma história de adolescência, pré-adolescência principalmente, ali fim da infância, muito marcada por bullying. Eu sofri muito bullying quando eu era pequena, então eu cresci experienciando várias questões nesse âmbito social. Tiveram situações que o bullying acabou sendo bem pesado, já tive histórico de perseguição, de criarem fake no Orkut em meu nome e sair atacando todo mundo. E aí, como se não bastasse eu ter sido vítima de bullying na minha infância, isso acabou criando marcas em mim que quando eu me tornei adulta, uma jovem adulta ali, 18, 19, 20 anos, eu passei a ter características não muito legais que foram construídas a partir dos traumas que eu vivenciei. Então eu cresci e me tornei uma mulher, uma pessoa muito agressiva, muito desconfiada, muito desiludida, sempre na defensiva, muito por conta dessas experiências que eu passei, que me geraram traumas e que me fizeram me tornar essa pessoa. Então, dentro do âmbito de vida social, vocês vão me ver
em alguns momentos, trazer e mencionar esse contexto. Quando eu me tornei adulta, e aí eu comecei a me relacionar de forma diferente no meu campo de vida social e de amizades, eu comecei a fazer terapia. E eu comecei a fazer terapia porque eu tinha ficado muito traumatizada com o quanto eu estava percebendo que eu estava prejudicando as minhas relações na vida adulta por conta de traumas do passado. E eu entendi, pô, as pessoas da minha vida hoje estão sofrendo consequências de coisas que não foram elas que causaram. Então eu comecei a fazer terapia, só que eu comecei a fazer terapia, eu me joguei de cabeça, assim, porque eu queria muito melhorar logo, eu queria muito mudar logo. Então, o meu processo nessa área de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento foi um mergulho muito profundo. Só que aí o que aconteceu? Quando eu fiz esse mergulho muito profundo e eu comecei realmente a me construir muito, me reconstruir muito, expandir as minhas perspectivas, os meus horizontes, eu acabei, como consequência, me distanciando um pouco das pessoas que eu já tinha uma amizade um pouco mais estável. E comecei a chegar naquele lugar de, sinto que eu tô mudando muito rápido, tô querendo olhar para outras coisas, tô querendo falar sobre outras coisas, mas as pessoas que são meus melhores amigos há 10 anos, que a gente se vê todo final de semana e tal, não. Eles estão em outro ritmo. E aí vem toda aquela culpa, né, de tipo, cara, o pessoal tá saindo pro mesmo bar pra falar as mesmas coisas e aí você tipo, cara, mas eu não quero mais ir pra esse lugar. Eu não tô mais afim de falar sobre esses assuntos. Só que é só você que tá passando por isso, porque parece que tá todo mundo ali do seu grupo de amigos feliz e satisfeito de estar nesse lugar, e aí você fica tipo, o que tem de errado comigo? Porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo vivendo a mesma vida de sempre e feliz com isso, e eu que tô me sentindo desconfortável, eu que não tô mais me sentindo pertencente? Não, com certeza tem alguma coisa de errado comigo. Então, tanto no bullying quanto esse senso de não pertencimento dentro do grupo de amigos, antigos inclusive, são coisas que vocês vão ver muito, muito, mas muito presentes aqui no meu conteúdo, porque isso, inclusive, foi um dos maiores impulsionadores para eu começar a viajar sozinha. Beleza, vamos deixar numa caixinha aí esse negócio da vida social. Daí a gente vai pro campo amoroso. Ah, minha filha, se de novo, se você me acompanha no Instagram, pelo menos inclusive há um tempo, é um empilhamento de desgraça que é um negócio impressionante. Porque assim, olha como as coisas elas estão conectadas, né? Vim lá de um histórico de insegurança, de baixa autoestima por conta do bullying, porque daí eu sofria bullying e aí a galera começou a beijar na boca, né? Todo mundo começou a perder o bebê, não sei o quê. Mas eu era uma menina que eu não chamava atenção. Então as minhas amigas davam um beijinho na boca, ia nas matinê, não sei o quê, e ninguém olhava pra mim. Então eu já comecei a minha vida como minha vida sexual, vamos assim, por assim dizer, e não no termo de ter relações, mas quando você começa a se envolver afetivamente com outras pessoas, desde o começo eu já comecei com problema. Desde o começo eu já comecei ali meio deslocada, porque todas as meninas eram todas desejadas, estava todo mundo fazendo as coisas, isso não acontecia comigo. O que aconteceu como consequência? Eu fui me tornando uma mulher adulta com muitas inseguranças em relação a homens. Eu digo que eu flutuo ali entre um heterossexual e bissexual, tá? Eu tô ainda no auge dos meus quase 31 anos, ainda não entendi muito bem sobre isso, mas a gente vai ter momentos pra falar sobre isso. E então eu comecei a me colocar em situações e aceitar coisas que eu não deveria ter aceitado e me sujeitar a situações que eu não deveria ter me sujeitado por baixa autoestima, por falta de amor próprio, por acreditar que era eu tinha que fazer algumas coisas para receber o mínimo de atenção, se era a atenção que eu queria. Isso aconteceu tanto em relacionamentos casuais, de eu ficar com meninos que me desrespeitaram muito, de fazer coisas que eu não gostaria de ter feito, se é que vocês me entendem, e entre várias outras coisas, de ter permanecido e aceitado coisas que eu não deveria, até isso tudo, acho que culminou no ápice, no auge que foi eu ter tido um relacionamento muito abusivo, assim, de 5 anos, e que, pra ser justa, tá? Esse relacionamento, ele foi fundamental na minha vida. Vocês vão ver que, cara, eu não vou falar nunca, mas dificilmente vocês vão me ver abominando uma coisa do meu passado como se não tivesse servido de nada. Não, eu comecei nesse podcast falando que eu acho que tudo serve pra gente de alguma coisa e constrói a versão que a gente é hoje, né? Então, foi um relacionamento abusivo, sim,
tinha muita dependência emocional dos dois lados, tinham muitos comportamentos tóxicos dos dois lados. Fui uma pessoa muito tóxica nessa relação que eu tô mencionando pra vocês, por conta de todas as inseguranças que eu tive por conta do meu passado. Tiveram algumas questões envolvendo agressividade dentro desse contexto, que mais pra frente eu vou trazer pra vocês. Mas foram uma série de situações que eu continuei me colocando e ainda patino, tá? Até hoje não é uma coisa que eu tô curada, não. Ainda tenho padrões de escolhas e de comportamentos e de várias coisas que acontecem comigo na minha vida, nos meus relacionamentos afetivos, que eu vejo padrões se repetindo e eu atraindo perfis específicos de pessoas. Então, assim, essa é uma jornada que também ainda tá no meio do caminho e a gente tem um longo processo pra caminhar juntas, então vocês também vão me ver falando bastante desse eixo de relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos. Um terceiro eixo que a gente vai falar bastante aqui vai ser também sobre carreira, mas não dicas de trabalho, mas no sentido de carreira com propósito, transição de carreira, entender, putz, isso aqui não tá fazendo mais sentido, vou procurar outra coisa, ou quero empreender, porque tenho muita coisa que eu quero compartilhar com vocês dentro desse campo, porque eu fui uma pessoa que não existia a possibilidade dentro da minha cabeça de eu sair do corporativo. Gente, eu tinha o plano aqui, ó, o script desenhadinho na minha cabeça. Então, às vezes vocês veem essa Carol hoje aqui, a viajante, a nômade, desprendida, desapegada e nanana. Ih, o quê? Eu era zero essa pessoa. Tipo, eu vivi uma transformação total, assim, que nem aqueles programas de Extreme Makeover, sabe? Que eles te transformam em outra pessoa. Foi tipo isso, porque eu era full corporativo. Tipo, você diretora de multinacional, era uma loucura. Então, foi um processo que exigiu muita coragem. E se você é uma pessoa que ainda vê no seu trabalho uma forma de realização do seu propósito, então as coisas andam juntas, como é o meu caso, então a gente ainda vai ter muito papo para falar sobre isso. Então, carreira e propósito é uma coisa que eu quero trazer muito aqui para vocês também. E, obviamente, eu deixei por último propositalmente, mas, obviamente, viagens. Agora, antes de eu explicar o que é esse pilar das viagens, né? Não é tão óbvio quanto parece, porque hoje eu tenho um Instagram bem consolidado sobre viagens. E foi engraçado que quando eu comentei lá nos stories que eu ia lançar um podcast, automaticamente várias respostas na minha DM de tipo: ai, você vai falar sobre viagens, né? Você vai dar dicas de viagem, você vai contar as histórias das suas viagens. E sim, claro, né? Um pouco, e em alguns episódios isso automaticamente vai acontecer, mas não obrigatoriamente e não exclusivamente. Não me chateia, tá? Eu não levo pro coração de me verem como uma figura que vai falar exclusivamente sobre viagens, afinal de contas eu me firmei como essa figura que fala sobre viagens e que é viajante, mas a minha cabeça é muito pensante. Eu sou uma pessoa mentalmente extremamente ativa. E por conta do meu passado, eu me tornei essa pessoa que pensa muito sobre tudo o tempo todo, hiper, super analisa as coisas. E isso faz com que eu esteja o tempo todo pensando sobre todas as coisas de todas as coisas. Então, acho que esse espaço aqui do podcast foi um lugar que eu encontrei de poder também ser múltipla. E eu quero trazer essa experiência de refletirem sobre coisas múltiplas para vocês também, porque a sociedade faz muito isso com a gente, né, amiga? De colocar a gente em caixinhas e resumir a gente a isso ou aquilo, e a gente é tão múltipla, a gente é tão diversa, a gente tem tantas coisas que a gente quer falar sobre. Isso é uma coisa que eu tenho essa forte crítica, inclusive, ao Instagram e às redes sociais, de, você vê aqueles gurus de marketing digital, né? Você tem que escolher um nicho, e você tem que falar sobre aquilo, e você não pode falar sobre outras coisas, porque você senão... Eu não acredito nisso. Claro, né? Eu tô extremizando aqui, mas claro que você tem que escolher um nicho e escolher minimamente uma linha, um eixo de assunto pra falar. Mas assim, os seres humanos são múltiplos. A gente tá vivendo vários campos da vida ao mesmo tempo. Então, como é o que eu me pergunto? Como que a gente vai falar sobre uma coisa só? Mas esses 4 eixos principais são os eixos que eu quero trazer. E sobre viagens especificamente, aqui eu não quero fazer uma vibe tipo, dicas pra você. Não.
Não é isso. Eu quero falar sobre experiências de viajar sozinha. Eu quero, claro, que você se sinta encorajada. A gente vai falar muito sobre coragem, sobre solitude, sobre como ficar bem na sua própria companhia. E, claro, vão ter muitos episódios que eu vou ter que trazer as minhas histórias de viagem, não tem como, porque quando a gente fala sobre relacionamentos, como que eu não vou trazer pra vocês a história do meu primeiro romance internacional? Quero saber, deixa aqui nos comentários quem que tava desde essa época. Que eu vivi o meu romance internacional, que eu postei aquele vídeo que eu tô dançando e o cara me gira e me beija no meio da praça de Granada, na Espanha. Gente, um negócio cinematográfico, entendeu? Minha vida é um filme, meu Deus. Então é claro que eu vou também compartilhar muitas histórias de estrada, porque eu compartilharia as histórias da minha vida. Só que a minha vida é viver viajando. Então, consequentemente, a gente acaba falando sobre histórias de viagem. E aí, voltando um pouco no que eu falei pra vocês, que foi a minha ideia de qual seria o eixo principal, assim, o que conduziria e perpassaria todos os episódios aqui do podcast. Esse podcast é pra falar sobre escolhas. Eu tenho essa grandíssima pretensão de que, pra mim, eu vou atingir o sucesso com esse podcast se eu conseguir fazer você refletir mais sobre o que você tá fazendo com a sua vida e que você se torne responsável pela vida que você vive. E aí percebe que não tem nem como a gente falar sobre certo e errado? Não tem, porque tudo depende, assim, é tudo uma questão de perspectiva. Mas o ponto é que vamos retomar aquela frase que eu falei no começo do podcast, né? A vida que você quer não nasce pronta, ela é construída a partir das escolhas que você tem coragem de fazer. E olha a camada que fica abaixo dessa frase. Você pode estar, inclusive, vivendo a vida que você diz que não quer por não estar fazendo escolhas diferentes. Então, por não estar fazendo escolhas diferentes, você está permanecendo, tendo a vida e vivendo a vida que você fica dizendo aos quatro ventos, senhorita, minha querida amiga, que você não queria estar vivendo. Tá bom, ai, Carol, mas eu não queria estar nesse trabalho e eu não me sinto mais bem com esses amigos e eu tô tão infeliz no meu relacionamento. E aí? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa diferente? Porque é aquela máxima, né? Como que você quer resultados diferentes sem fazer escolhas diferentes, se você continua fazendo tudo igual? Então é isso, assim, eu não tenho essa pretensão, jamais teria, de te trazer respostas. Eu não conheço a vida de vocês em detalhes, até que poderia, se eu soubesse, dar algum tipo de conselho, mas não. Então, assim, eu não tenho pretensão de dar resposta pra ninguém. Eu não acredito que a minha vida, a minha forma de ver a vida e de viver a vida é a certa. Eu acredito que a minha forma de viver a vida é a forma que eu escolhi, de acordo com o que faz sentido pra mim. Então, a minha ideia aqui, uma das minhas pretensões, eu tô usando bastante essa palavra, né? É que você pare de viver a vida como se a vida estivesse sendo uma coisa que acontece com você. Então, posição passiva, ou seja, todo mundo está tomando decisões ali ao redor da sua vida e você fica vivendo a consequência das escolhas de outras pessoas. Não faremos mais isso aqui, tá? Já deixando claro. Então, quero que você deixe de viver a vida de uma forma passiva, que é uma vida que acontece com você, e que você passe a viver uma vida que seja construída por você. Aqui a gente vai ter um problema, tá? Aqui a gente vai ter um desconforto, eu já vou te avisar, porque a gente é amiga e eu quero o seu bem. Vai ser desconfortável, tá? Porque o que acontece quando a gente passa a tomar responsabilidade pela vida que a gente tá vivendo? Num primeiro momento, o desconforto é muito grande, porque você já está, há algum tempo da sua vida, evitando olhar para algumas coisas. Eu posso te afirmar isso com toda a categoria, mesmo sem te conhecer, eu sei que você tá evitando. E por que que a gente faz isso? Todo mundo faz, tá? Eu faço também. Por que que a gente evita olhar para algumas coisas? Porque a gente tem medo do que a gente vai ter que fazer a partir do momento que a gente reconhecer que um problema existe. Do que aquilo vai dizer sobre a gente, né? Tipo, mano, eu não consigo olhar pra isso, porque se eu tiver que me olhar no espelho e assumir pra mim mesma que eu tô fazendo tal coisa, ou que eu tô sendo tal coisa, aí ferrou, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, eu entendo o desconforto
de passar a entender, passar a se apropriar de que a responsabilidade da vida que você tá vivendo e dos lugares onde você ocupa hoje é sua, mas, e aí vem o lado da luz, tá? Quando você passa desse primeiro choque, desse primeiro desconforto, que é que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade, não é culpa, tá? É responsabilidade, mas depois a gente entra nessa diferença. Quando você entende, você passa dessa barreira, você pode entrar num lugar de empoderamento, assim. De tipo, ok, legal, eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Então, peraí, gata, deixa eu fazer um coque, deixa eu prender o meu cabelo e vamos nessa. E aí você pode se tornar absolutamente obcecada por perseguir os seus sonhos, por fazer escolhas que façam sentido pra você, por escolher caminhos que te aproximem da versão que você quer se tornar, do que é o seu senso de propósito. Então, é isso, assim, é uma jornada desconfortável, mas depois que você passa dessa zona de desconforto, vem um poder, porque daí nada, amiga, nada te abala. Você vai se tornar uma mulher eu ia falar invencível, é mentira, não é verdade. A gente não se torna invencível, mas quase lá. E por que eu falei que é responsabilidade, não é culpa? Porque existem coisas que vão acontecer com a gente e para a gente, principalmente quando são coisas feitas por outras pessoas intencionalmente, que a gente não tem como controlar. Não tem como. Você não tem como prever que um belo dia uma pessoa vai chegar e vocês vão ter uma briga e ela vai dar um tapa na sua cara. Nossa, é responsabilidade sua você ter tomado um tapa na cara. Não, tá? Não. Mas, então, nem tudo que acontece com você é de responsabilidade ou de culpa sua, mas o que você faz com isso, sim. Então, a gente vai ter dois caminhos aqui. Sempre ou de um lado vai ter coisas que você ativamente vai começar do zero um caminho fazendo escolhas, ou você vai ser vítima, eu não gosto dessa palavra porque não é nesse sentido, mas você vai receber as consequências de escolhas dos outros, mas aí sim você entra no caminho da responsabilidade de novo, de ter que se apropriar e falar, eu tenho que escolher o que eu vou fazer a partir disso. Então, no meu relacionamento, por exemplo, eu fui responsável pelo meu ex ter tido um surto de raiva e destruído o quarto que a gente estava e meu Deus, eu fui responsável por estar naquela situação, passar por uma situação de terrorismo psicológico? Não. Mas eu fui responsável por ficar quase mais 2 anos naquele relacionamento. E isso, vocês conseguem imaginar como é que foi eu me olhar no espelho e falar, velho, 2 anos da minha vida em que eu sabia o que eu tava fazendo, porque a gente sempre sabe, no fundo a gente sempre sabe. Eu sabia o que eu tava fazendo de permanecer ali, eu não conseguia sair e eu permaneci por mais 2 anos. Me culpo? Não. Hoje eu, com 31, olho para aquela menina ainda, de 24, 25 anos. Gente, eu não tenho capacidade de ser tão cruel de culpar aquela Carolina de ter ficado mais 2 anos naquela situação. Não tenho. Porque é o que ela sabia. É o que eu sabia naquele momento. Eu não tinha ferramentas o suficiente para sair daquela relação, mesmo tendo consciência de que eu deveria. Eu não consegui, eu não tinha como. Mas o que eu fiz com isso? Depois de um tempo eu terminei, fui eu que terminei esse relacionamento. E hoje, se eu tenho algum tipo de relação com uma pessoa que eu vejo o mínimo indício de qualquer coisa que diga respeito a esse comportamento, a agressividade, não sei o quê, eu ralo fora, na hora. E se eu não ralar e eu admitir, eu vou ter que assumir as consequências dessa escolha. Então, uma das grandes coisas que eu sinto que eu posso sim, que eu cheguei sim num lugar de poder inspirar e fazer você refletir de alguma forma, é que hoje eu não fico lamentando pelas coisas que me acontecem. Eu não fico reclamando da vida que eu tenho. Por quê? Porque eu sei, porque eu me apropriei, que hoje a realidade que eu vivo em todos os campos da minha vida são consequências das minhas escolhas. Eu posso não estar satisfeita com o lugar que eu tô. Eu posso, você pode, a gente pode não estar feliz no lugar que a gente tá, mas a culpa
e ficar se vitimizando de tipo, ai meu Deus, por que eu estou aqui? O universo é muito cruel comigo. Não. Se hoje eu ainda não tô no lugar, por exemplo, de super sucesso dentro dos meus parâmetros de sucesso profissionais que eu queria, eu sei exatamente o que eu fiz e o que eu deixei de fazer até agora pra estar exatamente no lugar onde eu tô. Então esse negócio de vitimização, self-pity, que é ter pena de si mesma, né? Isso aqui nesse espaço a gente não vai ter. Eu não vou mais deixar que você faça isso com você. Porque, de novo, mesmo quando a gente tá na merda, numa situação ruim, é esse senso de responsabilidade, é você se apegar a esse poder que você vai sentir que você tem de se tirar dessa merda, que vai te tirar desse lugar, tá? Então, vocês vão perceber que os próximos episódios vão meio que seguir uma linha do tempo, porque na minha cabeça eu sou super metódica com algumas coisas, né? Principalmente com esse negócio de contar histórias. Então, nos próximos episódios eu vou trazer algumas coisas que aconteceram no meu passado, porque essas coisas foram muito importantes para tornar a Carolina que é a Carolina de hoje e que me fizeram me transformar no que eu sou hoje a partir de traumas, a partir de crenças. Muitas crenças que eu tenho hoje foram formadas no meu passado. Então eu vou trazer vocês pela minha linha do tempo em algumas coisas dentro desses eixos que eu falei pra vocês agora no meio do episódio, para que daí a gente chegue no marco zero e aí a partir desse marco zero a gente vá seguindo juntas e descobrindo coisas juntas também. Outra coisa que vocês vão perceber. Eu gravei alguns episódios fora de ordem. Eu já gravei alguns episódios que vão sair mais pra frente desse que você tá ouvindo agora. Então, eu tô aqui passando uns 10 dias em Ilhabela. É um lugar que me traz muita criatividade. Foi o lugar que eu quis começar esse podcast. E vocês vão perceber que vocês vão ver alguns episódios que eu tô com roupa repetida. Ai, amigas, desculpa, sabe? Tem momentos em que eu tenho picos de criatividade, então eu gravo, tipo, 3, 4 episódios de uma vez. Eu acredito que vocês não vão se apegar nisso, assim como eu tô tentando não me apegar também, porque aqui a gente vai trabalhar muito essa questão do perfeccionismo, ou seja, não vamos esperar estar perfeito ou seguir parâmetros de não sei o que lá para fazer. É melhor feito do que perfeito, né? Não é mesmo? Então, se vocês me verem de roupa repetida, já sabem. Mas eu quero que isso seja uma troca, tá? Porque como eu disse pra vocês, em alguns episódios eu vou compartilhar com você coisas que eu já aprendi, que eu cheguei em algum lugar na minha vida que eu posso falar sobre essa jornada. Mas tem outras coisas, muitas inclusive, que eu ainda tô aprendendo, que eu tô entendendo. Tem episódios que eu vou trazer aqui que eu não vou ter nenhuma resposta, que eu só vou conseguir usar esse espaço aqui pra refletir, elaborar, arejar um pouco as ideias, sem grandes conclusões, porque eu vejo muito valor nisso também, sabe? Da gente falar de uma questão estando no meio da jornada, sem querer ensinar nada pra ninguém, mas simplesmente falando, olha, eu não tenho uma resposta, mas tô passando por isso, porque isso foi uma coisa que eu aprendi nas minhas crises de ansiedade, quando eu comecei a ter com 23 ou 24 anos. A gente vai falar sobre isso em outros episódios também. Quando eu comecei a ter as minhas crises de pânico, crises de ansiedade, eu não tinha ninguém no meu convívio que passava por isso também. Então, pra mim, foi um processo muito mais doloroso e difícil do que já era por estar sozinha. Porque daí, como eu não conhecia ninguém que passava por isso, eu ficava achando ainda por cima que tinha alguma coisa de errado exclusivamente comigo. Então, várias situações na minha vida, eu senti que o peso do problema que eu tava vivendo ficava muito menor quando eu simplesmente sabia que tinha outra pessoa passando por aquilo. Então, a solidão das situações e das dores, quando ela sai de campo, isso já, nossa, já alivia muito peso. Então, eu faço questão, assim, de trazer conversas aqui pro nosso podcast de coisas que eu ainda não resolvi, de coisas que eu ainda tô tentando entender, porque pelo menos no meu compartilhamento, se você estiver passando por coisas parecidas, a gente se faz companhia. Eu consigo te fazer companhia daí, você comentando no podcast, ou me mandando mensagem na DM, ou falando no grupo que eu vou criar uma comunidade aqui no WhatsApp do podcast. Pelo menos você comentando de volta comigo, eu também me sinto menos solitária, ou também aprendo. Vai que você tá me ouvindo relatar uma dor, mas você já passou por isso, então você tem um conselho. Então, acho que é isso, assim. A minha ideia é que seja realmente um espaço de aprendizado e crescimento, inspiração mútuo.
Eu preciso muito dessa troca com vocês também. Eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu tô louca pra ter essa troca mais profunda com vocês, porque o Instagram não estava suportando, não tava pra falar sobre coisas profundas em tipo, mano, 3 minutos, 90 segundos. O que é 90 segundos? Eu tô aqui, ó, 36 minutos falando, pelo amor de Deus. Então, falem comigo. Isso é muito importante pra mim, pra eu não me sentir sozinha e pra eu aprender com vocês também. E que esse seja um espaço, amiga, assim, assim. Eu quero que você sente no seu sofá. Se quiser abrir um vinho, abra um vinho. Uma vez por semana, que vai ser a quantidade de episódios, né? A frequência, periodicidade. Vai ser uma vez por semana. Então, se você quiser tomar um vinho por semana, uma taça de vinho comigo aqui, tudo bem. A OMS não condena esse consumo alcoólico, eu acho. E vamos que vamos. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Espero que seja uma jornada de muito crescimento e aprendizado para todas nós e que a gente consiga viver uma vida com mais verdade. Te vejo nos próximos episódios. Beijo!